2025 ao nosso novo ciclo de conversas. Ciclo de conversas com o pano de fundo, que é o Seguramente Vamos Conversar. Relativamente a este primeiro evento, ou esta primeira conversa que vamos ter, temos connosco a doutora Vera Gonçalves, que vai estar aqui a orientar esta pequena conversa. Para além disso, foi-vos enviado, na altura do convite, um pequeno questionário, que vai ser agora, que vai servir agora também para promovermos esta conversa. O tema é o autocuidado e segurança, como promoção ativa da saúde e bem-estar como ferramenta de prevenção. Portanto, desde já agradeço a vossa presença. Estão sempre livres de colocar as questões que acharem pertinentes. No final, vamos também colocar um questionáriozinho de satisfação, portanto, que depois eu agradecia quem pudesse para responder, está bem? Doutora Vera, esteja à vontade. A Muito tela é sua. obrigada, obrigadíssima e obrigada mais uma vez ao Silvio Vinha por me dar esta oportunidade de ter mais esta conversa e mais este momento de paragem convosco, que é sempre muito gratificante para mim. E, na verdade, nesta nova roupagem destas conversas que já vêm no histórico de iniciativas da Silvia Vinha, do seguramente, seguramente, não é? Tem aqui o duplo sentido da segurança e do aspecto mental e comportamental associado à segurança. Tomámos aqui uma decisão de voltar, se me permitem, ao óbvio, que é ir ao tema do autocuidado. Porquê é que eu digo que é óbvio? Porque tenho dúvidas que alguém aqui questione a importância do autocuidado e porque a segurança não é mais do que um ato de autocuidado. Ou seja, é básico e óbvio por isso. Portanto, autocuidado tem tudo a ver com segurança, na medida em que não só se nos cuidarmos vamos estar mais atentos à segurança, como a segurança confere em si uma prática de autocuidado. E por isso voltamos aqui um pouco à base e vamos falar e vamos considerar que este webinar, esta conversa, pode ser aqui a nossa hora diária de autocuidado, nem que seja para nos lembrarmos do óbvio. E por isso eu gostava de refletir convosco realmente de algo que estou consciente e acredito que todos nós sabemos da importância do autocuidado, falar dos desafios que eu acho que são crescentes. Obviamente que teremos aqui pessoas que estarão em diferentes pontos de situação no equilíbrio da sua vida pessoal com a sua vida profissional, mas acho que todos concordamos que os tempos estão exigentes na manutenção deste equilíbrio e nunca é, se pensarmos que isto é uma balança, nunca é o peso a favor da vida pessoal, é sempre um peso muito maior a favor da vida profissional. O desequilíbrio é sempre no mesmo sentido, acho que também concordam comigo. Vou provocar-vos com alguns passos, alguns lembretes, vamos pôr assim, porque eu acho que não vou acrescentar nada àquilo que já não saibam, mas alguns lembretes que nós realmente podemos pôr em prática para praticar realmente autocuidado. Não basta dizer que ele é importante. Isto é verdade na esfera individual e é verdade na esfera organizacional. Não basta falar de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional se isso depois não é uma prática que efetivamente aconteça. E pensem na vossa vida individual, há muitas coisas que vocês dizem que vão ter que ter tempo para ter tempo e depois na prática às vezes é bem mais desafiante. E por isso o óbvio há uma afirmação de uma autora muito conhecida que eu concordo muito e é verdade para muitas coisas, que é o óbvio é a verdade mais difícil de se ver. Às vezes aquilo que é mais óbvio é o que foge aos nossos olhos. E as nossas lutas com o autocuidado estão muitas vezes relacionadas com a dificuldade que temos em pôr em prática aquilo que nós já sabemos e que já sabemos que precisamos de fazer. E por isso, curiosamente, eu vou partilhar convosco os resultados que temos das vossas respostas. Eu suponho que algumas das pessoas que aqui estão responderam ao questionário, outras terão respondido ao questionário e poderão não estar aqui, mas ainda assim temos aqui uma amostra de quase 30 pessoas e não deixamos de ter aqui resultados curiosos. Eu acho que as pessoas foram realmente, e não esperaria outra coisa, muito honestas na forma como responderam e se repararem, nesta primeira afirmação, em que era para as pessoas se posicionarem em relação ao tempo que dedicam a fazer atividades de lazer que lhes dão prazer,
a maior parte diz que tenta ter algum tempo, mas que não é fácil. E temos até uma fatia um bocadinho mais pequenina que diz que nunca. E um quarto não abdica disso e que é positivo, não é? Mas ainda assim, esta fatia vermelha deixa-nos aqui a pensar que é um desafio realmente nós alocarmos tempo para aquilo que não é obrigatório em termos de agenda, não é? Depois tínhamos uma outra afirmação que é: estou atenta à minha saúde física e psicológica. E aqui houve mais dispersão. Temos aqui uma fatia significativa a dizer que confesso que só presto atenção se houver alguma situação que aconteça, um sintoma físico que me obriga a ir ao médico, por exemplo. Portanto, 34,5% respondeu assim. E, quase em igual peso, 31% respondeu que acho que estou mais atenta à saúde física do que à saúde psicológica. O que não deixa de ser curioso, porque se pensarem comigo, é muito mais fácil nós pararmos de trabalhar se partirmos uma perna do que se tivermos um cansaço que é fora do normal. Os sintomas psicológicos são, ou se estivermos mais ansiosos, ou se tivermos sintomas psicológicos, os sintomas psicológicos normalmente não são devidamente valorizados em comparação com os sintomas físicos. E começa por não serem devidamente valorizados por nós, não estou a pôr a questão na empresa. Podem também ser mais difíceis de compreender no contexto corporativo, é verdade. Mas, efetivamente, nós acabamos por dar mais foco e mais importância e mais valor, muitas vezes, à saúde física em detrimento da saúde psicológica. E temos também aqui pessoas que não estão a cuidar como gostariam da sua saúde, e temos uma fatia que, embora pequenina, ainda bem que existe, que é: estou muito atento à minha saúde física e psicológica. Portanto, aqui temos alguma dispersão, mas podemos concordar todos que a maior parte está-se a debater também com isto. Em relação ao equilíbrio entre a vida pessoal, e a vida familiar e profissional, aqui temos mais ou menos dois grandes blocos. Temos um muito positivo, que é 41% diz que tem um bom equilíbrio, e outra metade, mais ou menos na mesma proporção, está a ter dificuldades. Portanto, há aqui uma fatia mais pequenina que não está a conseguir de todo ter um equilíbrio saudável. Mas ainda assim, mais uma vez, a maior parte desta amostra não está a ter dificuldades em manter esse equilíbrio. Um outro indicador importante de autocuidado que tem a ver com o contacto com as pessoas importantes na vida, nós temos aqui também mais ou menos distribuído equitativamente, digamos assim. Temos aqui uma fatia importante a dizer que sim, manter o contacto é algo que eu não abdico, portanto 37,9% respondeu isso, e exatamente na mesma percentagem, sempre que posso, mas ainda assim o trabalho muitas vezes atrapalha isto e perturba-me essa disponibilidade. E, portanto, temos ainda 24% que não sentem que dediquem o tempo que gostariam às pessoas mais importantes da sua vida. Em relação às escolhas saudáveis na alimentação, aqui, por acaso, temos um resultado até bastante positivo, ou seja, 82% das pessoas, a resposta que dão é aquela que vamos considerar muito aceitável, que é: tentam ser cuidadosos na sua alimentação, mas às vezes na rotina do dia-a-dia nem sempre conseguem alimentar-se da melhor maneira. E, portanto, há aqui, eu diria que é um resultado positivo, na medida em que também sabemos que há sempre aquelas exceções que nós cometemos na alimentação, embora o azul, se fosse maior, não seria pior, não é? E por isso, este resultado, apesar de tudo, não será o pior. Em relação ao sono, de igual forma, ou seja, reparem como a questão do sono e da alimentação, que são coisas mais, vamos chamar, básicas, e que nós podemos considerar óbvias que temos que cuidar, aqui aparentemente há uma postura de maior cuidado. Se calhar as coisas complicam, por exemplo, na gestão do tempo, na gestão da saúde mental, na gestão de coisas que são menos óbvias e mais abstratas. Na questão do sono e da alimentação, embora sabemos que muitas vezes o desequilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional pode afetar estas duas dimensões, pelo menos aqui nesta nossa amostra, o resultado não é de todo negativo. O que espera este resultado, só antes de avançar, o que acharam destes resultados?
Não sei se estão aqui pessoas que responderam. Eu respondi. Acho que está dentro do esperado, pelo menos do que eu tenho noção. É aquela resposta politicamente correta. Tento procurar o faço por, não é? Uhum. O autocuidado, muitas vezes nós ficamos numa sala de espera de tentativa, não é? Exato. O autocuidado muitas vezes é isso, é nós termos a noção do que temos para fazer, e acho que aquilo que eu vou devolver um bocadinho mais à frente, nada vai ser novidade, eu acho que vou relembrar-vos só do óbvio. O difícil coloca-se que é como é que eu me comprometo com isto? Como é que eu me comprometo, por exemplo, em ir ao ginásio uma vez por semana ou 2 vezes por semana, ou mesmo beber um café com um amigo, como se de uma reunião de trabalho se tratasse? É compromisso, que é interno, porque o patrão aí é um patrão interno, não é? É um compromisso que nós assumimos e que temos que ser disciplinados nisso. O trabalho é uma coisa externa, há uma exigência externa, há uma regulação externa. E por isso tem muito a ver com esta noção de compromisso que nós vamos falar aqui. Portanto, estes resultados não me surpreendem e posso adiantar-vos, embora não trago para aqui estatística, mas que até espelha muito aquilo que são os estudos que existem, porque isto é feito com populações mais alargadas, em relação àquilo que são o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar. Estas questões são de um questionário mais alargado que até a Ordem dos Psicólogos submeteu a um conjunto grande de população e, efetivamente, os resultados estão muito parecidos em termos de proporções em relação a isto. Uhum. Ora bem, voltando então aqui à apresentação. Acho que já está, deixem-me só subir isto. Ok. Em termos de autocuidado, só terem aqui uma noção de que o autocuidado, de facto, tem várias dimensões e consoante as dimensões, assim são as ações que nós temos que pôr em prática. E eu destacaria 4, e de forma muito breve. A física, que já falámos, obviamente que é cuidar do nosso sono, é descansar, é fazer atividade física, é manter-nos em forma, é ir ao médico, é alimentar de forma saudável. E, portanto, o físico é aquele que nós, se calhar, conseguimos concretizar e executar de uma forma mais tangível. Embora pode ser, atenção, isto pode ser um desafio, muitas vezes, em contextos de stress, em contexto de ansiedade, em contexto de um excesso de trabalho, o próprio sono pode ser afetado com isso, o descanso pode ser afetado com isso. Vocês certamente, ou alguns de vós já podem ter tido a vivência de ter um tipo de cansaço que não passa com um fim de semana tranquilo, ou seja, é um cansaço mais acumulado, é um cansaço que não se resolve, não é só aquele cansaço de uma semana de trabalho mais difícil, é um cansaço que vai sendo aqui uma mochila pesada que vão carregando semana após semana. E é uma fadiga já crónica, portanto, e nós temos que ter a nossa bússola para distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Socialmente, obviamente que há um tipo de autocuidado que nós também devemos nutrir, procurar pessoas que nos ouçam, procurar pessoas que nos ajudem se nós precisarmos, para termos boas conversas, para nos divertirmos, ou seja, as relações familiares e sociais são nutrientes para o nosso autocuidado muito importantes. É aquele café que nós dizemos que temos para combinar com uma pessoa que queremos muito até estar e não combinamos, portanto, é o tal compromisso com algo que, de facto, pode ajudar-nos a criar aqui uma rotina e uma prática de autocuidado. Estar em relação que nos satisfaça, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista social, é uma prática de autocuidado. E deve haver uma manutenção disso, por incrível que pareça, não é uma coisa secundária. De facto, tem um efeito no nosso cérebro e no nosso bem-estar muito, muito grande e ajuda-nos muito até a ser muito mais produtivos. Há pessoas que são mais sociais do que outras, mas ainda assim é uma necessidade quase transversal ao ser humano. Emocional, posso aqui só destacar que tem a ver com a conversa que nós temos connosco diariamente. Todos nós temos um diálogo interno e passa às vezes por sermos mais gentis connosco. Se falhamos, ok, podemos até pôr pensamento nisso, mas temos alguma autocompaixão, não nos castigamos,
Se fizemos uma asneira ou se não fomos corretos, também temos a capacidade de nos perdoar, de não nos castigar por isso, ou seja, é sermos gentis connosco. E isto é um diálogo interno que, acreditem ou não, de forma mais consciente ou menos consciente, todos temos diariamente. E por isso, isto é um autocuidado, lá está, menos tangível, menos objetivo do que ir fazer uma caminhada dia sim, dia não, mas que é importante nós ganharmos consciência disso, que é a forma como nós falamos connosco e falamos de nós, é uma prática de autocuidado ou falta dele, consoante a forma como o fazemos. Espiritual, não se prendam muito ao termo espiritual, não tem nada a ver com religião, muitas vezes tem a ver com aquilo que nos faz sentir mais relaxados, mais tranquilos, e pode passar desde uma caminhada na natureza, até uma ida ao mar, até o silêncio, até ler um livro num sítio tranquilo, até práticas de meditação para quem realmente se sente confortável com isso. Portanto, tem a ver com o nós desligarmos o piloto automático, em que muitas vezes andamos. Portanto, existem estas 4 dimensões que eu queria partilhar convosco. Muito brevemente dizer que existem N benefícios físicos e mentais quando nós, de facto, conseguimos identificar práticas de autocuidado na nossa vida e conseguimos introduzir práticas de autocuidado na nossa vida. Obviamente, a nível de saúde física, se nós estivermos a cuidarmos dessa dimensão, isso vai se refletir até numa lógica preventiva, prevenir doença. A questão do stress, se nós conseguirmos ter momentos de paragem, se nós conseguirmos termos momentos de lazer, vamos conseguir ventilar stress que muitas vezes temos no trabalho, por exemplo. E vamos conseguir prevenir até um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Okay? Em termos de autoestima, acho que aqui percebem que a autoestima tem muito a ver com o autocuidado. Portanto, o autocuidado é sintoma de autoestima. Okay? E podem acreditar que nós somos mais produtivos, trabalhamos melhor, se respeitarmos, por exemplo, os tempos do trabalho. E isto é daquelas coisas que às vezes nós temos dificuldade em travar, lá está o tal piloto automático, mas se eu respeitar a gestão do meu tempo, se eu respeitar os meus horários, se eu respeitar que há uma carga de trabalho que eu já não consigo aceitar mais, e se eu conseguir pôr um limite a isso, e já vamos falar sobre isso, isso é algo que vai favorecer a minha produtividade e não o contrário. Por favor, interrompam-me se assim entenderem. Basta pôr a mãozinha, eu não estou a ver a todos, mas basta pôr a mãozinha e eu interrompo a apresentação. Só aqui reforçar de que isto obviamente depois tem um impacto na vossa qualidade de vida. A prática do autocuidado, se for regular, fica automatizada. É algo que vocês já não abdicam. No início, às vezes até pode haver um esforço mental e um esforço consciente de estou a fazer isto, mas ainda não é uma coisa que eu esteja a conseguir fazer de forma, vamos pôr assim, espontânea. Mas quando é possível, quando isso começa a ser uma prática, quando começam a rotinar o autocuidado, ele passa a ser aqui algo muito regular e que já faz parte de vós. Isto aumenta, obviamente, o vosso nível de satisfação pessoal e isto também vos torna mais cativantes para os outros. Se nós tivermos uma prática de autocuidado, estamos mais equilibrados e em regra, isso ajuda-nos a estabelecer relacionamentos mais saudáveis. Agora, nesta parte da nossa conversa, vamos ver, e queria que refletissem à medida que eu for passando nesta apresentação, alguns passos que eu considero críticos para o autocuidado e que eu gostava de ver, se quiserem partilhar, obviamente, se já estão a praticar e como. E vamos àquele que eu acho que é o principal. O autocuidado passa por nós conhecermos, definirmos, respeitarmos e fazermos respeitar os nossos limites. Vamos por partes. Primeiro é preciso ter a noção que nós somos seres finitos, vamos começar pelo básico, ou seja, que fisicamente nós temos limites, a nossa mente tem limites, o nosso corpo tem limites, por mais que nós muitas vezes vamos testando esses limites. Não há mal nenhum em tentarmos desafiar-nos, não há mal nenhum em tentar estimular-nos, mas nós temos que ter a noção de que temos que ter uma política de conservação de um corpo que nós queremos que dure
o maior parte do tempo possível. Não querendo ser muito dramática, no outro dia ouvi uma frase que eu achei muito curiosa, que é, por exemplo, eu tenho 43 anos, mas os 43 anos que eu tenho são 43 anos que eu não tenho mais. Ou seja, os anos que nós temos são os anos que nós não temos mais. Ou seja, nós temos que ter a noção da preservação que temos que fazer e dos passos que temos que dar para realmente preservarmos. E isso passa por termos aqui uma manutenção preditiva da nossa mente, e a preventiva e preditiva da nossa mente e do nosso corpo. E, portanto, conhecer esses limites e ter noção desses limites é fundamental. Depois vem a fase seguinte, é como eu defino esses limites no meu dia-a-dia? E passa por coisas muito simples como dizer não, travar a cultura da indisponibilidade incondicional, isto do estar sempre disponível é não respeitar os nossos limites, é não passar ao outro os nossos limites, ser assertivo na forma como comunicamos, que é, eu consigo fazer isso, e agora ainda estou na esfera do trabalho, atenção, eu consigo fazer isso, mas não vou conseguir fazer isso no prazo que me está a ser pedido. E vocês dizem, mas às vezes tem mesmo que ser, tudo tem que ser até nós propormos uma alternativa ao que tem que ser. E, portanto, sair do modo piloto automático e ter a noção de que há limites que têm que ser respeitados é, de facto, o primeiro passo para qualquer prática de autocuidado. Isto faz sentido? Acho que sim. E eu, da minha parte, acho que sim, apesar de... Eu acho que faz todo sentido. Não, é difícil, é cumprir. É difícil cumprir, mas é necessário cumprir, Armando. Eu sei que isto que eu estou a dizer, por isso é que eu comecei esta nossa conversa, com vou-vos dizer o óbvio, e sei que a reação vai ser tipo, pois isto é tudo muito bonito, mas é mais fácil dito que feito. É verdade. Mas definir os nossos limites e pôr limites aos outros é fundamental para realmente começarmos a praticar o autocuidado. Portanto, termos uma comunicação assertiva quando nos pedem coisas, quando nos exigem coisas, quando nos estão a pedir coisas que nós sabemos que já ultrapassou o nosso limite até de capacidade. Estabelecer prioridades. A dada altura eu tenho que ter a noção ao que é que eu vou dizer não. Há coisas que eu sei que são prioritárias, há coisas que eu sei que tenho que fazer. Pedir ajuda, se for preciso, não é? E definir aqui limites saudáveis. Isto é o desafio que nós temos hoje, e o que eu vou mostrar a seguir tem sempre a ver com isto, mas de uma forma um pouco mais detalhada, mas importante travar esta cultura que eu acho que está muito enraizada, esta é a minha percepção, e está muito enraizada no ambiente corporativo, que é da indisponibilidade incondicional. E às vezes, atenção, pode não haver necessariamente uma exigência externa, mas a dada altura a própria pessoa sente uma obrigação de responder, uma obrigação de fazer, uma obrigação de ocupar o seu tempo de vida pessoal para adiantar serviço, até para não ficar tão ansioso ou tão ansiosa, não é? E, portanto, este é um passo para o autocuidado que eu realmente queria aqui reforçar. Eu sei que isto já é claro para as pessoas que aqui estão, acredito, confio que sim, mas não é egoísta, nem é incompetência nós dizermos não vou conseguir, não vai dar. E às vezes podemos ter esta ideia de que ou estamos a ser egoístas ou estamos a ser até a falhar perante alguém que nos está a pedir alguma coisa. E, portanto, este é um passo. Vamos para o segundo passo, que é outro que é igualmente difícil, que é comprometer-nos realmente com atividades que promovem o nosso bem-estar, como nos comprometemos com um conjunto de tarefas e de compromissos que temos na nossa vida profissional, que nem pomos a hipótese de faltar. E, portanto, nós pormos na nossa agenda, que já está muito cheia, uma caminhada, um café com amigos, qualquer coisa, uma ida a um concerto, o que for, até não fazer nada, e comprometermos com isso como se de uma reunião importante de trabalho se tratasse, pode parecer uma coisa ridícula, mas posso assegurar-vos que se não for assim, não acontece, a não ser que nós realmente estejamos com a noção de que é algo que nós não podemos abdicar. E, portanto, e reparem, se nós pensarmos na importância que cada dimensão da nossa vida tem, o trabalho, o trabalho pode ser uma fonte de felicidade. Que fique claro, quando eu falo do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional,
O trabalho é fonte de prazer, nós não estamos a pôr o trabalho como algo penoso. O trabalho é fonte de felicidade ou deverá ser fonte de felicidade, preferencialmente, obviamente. E, portanto, o trabalho é importante, também nos nutre. O que não é saudável é o desequilíbrio na distribuição da nossa energia e do nosso tempo, que é finito, por mais que nós gostássemos que não fosse. E aí passamos para esta que é crítica também, e mais uma vez estamos a falar de pilares do autocuidado, não estamos a falar de coisas muito mais estruturais, que é usar o tempo como uma riqueza finita, porque ela de facto é uma riqueza finita. E é finita porque só temos aquelas 24 horas e é finita porque nós temos um prazo que não sabemos qual é e, portanto, temos que fazer o melhor que sabemos enquanto estamos a gastar os créditos que aqui temos. E nós muitas vezes, sem querer e inconscientemente, eu digo nós, seres humanos, assumimos que vamos ter sempre créditos para fazer aquilo que vamos adiando muitas vezes de semana após semana e, portanto, usar o tempo como uma riqueza, em primeiro lugar, que é das coisas mais preciosas que nós temos, e uma riqueza que é finita, que realmente tem um limite no tempo, é fundamental. E eu gostaria só de relembrar mais uma vez o óbvio. Esta é particularmente crítica também, ainda uma situação muito concreta, mas que afeta o autocuidado. E nos últimos anos há muitos estudos que põem isto como um fator que de facto afeta a saúde mental, inclusive, que é a nossa relação com o nosso telefone. E aqui, em termos de estratégias de cuidado, é termos uma prática e um hábito de nos afastarmos conscientemente do nosso telefone. Ou desligar pelo menos os alertas e as notificações, porque efetivamente é o telefone que nos controla e não somos nós a controlar o telefone muitas vezes. E por isso sermos donos da nossa vida digital e alocarmos tempo para isso e sobretudo alocarmos tempo sem isso é uma prática de autocuidado que nem sempre é fácil de pôr em prática. O que acham? Diriam que têm uma relação saudável com o vosso telefone? Tóxica. É tóxica, pois. Eu não. Tenho uma relação perfeitamente saudável. Ótimo, ótimo. Mas é uma disciplina que é preciso haver, não é? Para esta relação. Éramos tão felizes, antes. Éramos mesmo. Quando era tudo muito imprevisível. Lembro-me... Quando estudava, principalmente, né? Eu acabei a universidade quase quando apareceram os primeiros telemóveis. Sim. E era tudo tão giro, porque uma pessoa combinava um encontro e depois, mesmo um encontro com amigos ou com uma futura namorada, digamos. Sim. E estar ali à espera do imprevisível, porque a gente não sabe se a pessoa vai aparecer ou não. Portanto, hoje em dia, com fácil mensagem, agora já nem é com telefonema, é com mensagem. As coisas, sabem? Portanto, era muito curioso. Hoje... E as urgências resolviam-se. Da mesma forma. Resolviam-se. Hoje, para chamar a minha filha para jantar, é pelo WhatsApp, portanto, que ela está no quarto e nós na cozinha. Isto é loucura total. É muito complicado. Sim. E reparem aqui, agora estou a ouvir o meu eco. Deixa-me desligar aqui. Aqui na relação com o telefone, obrigada Armando, acho que era por isso. Aqui a relação com o telefone, só um parênteses, porque até em termos de segurança começa a ser uma preocupação, porque mesmo durante o trabalho o telefone é um distrator e o telefone está ali acessível. Portanto, há aqui, isto é um parênteses, mas há aqui uma ligação de facto na questão da relação pouco saudável com o telefone, sobretudo nas camadas mais jovens, mas mesmo os mais velhos, porque eu acho que isto já não é exclusivo das camadas mais jovens. Durante o trabalho, às vezes trabalho que exige concentração e que exige um afastamento do telefone, por questões de segurança e de atenção e concentração que certos trabalhos exigem. Este é um problema e começa a ser um problema, portanto, às vezes numa operação de uma máquina em que o trabalhador pode estar ao telefone, não pode, mas às vezes acontece estar ao telefone. E por isso este é um ponto de risco também por este vício, porque já é considerado uma adição, já há parâmetros clínicos
nesta relação pouco saudável com o telefone e que de facto nos afasta de uma prática de autocuidado, porque tem um efeito no nosso cérebro altamente nocivo, o tempo, sobretudo então para quem trabalha em frente ao computador, ou seja, a exposição a telas tem um impacto muito nocivo a nível mental. Não é uma coisa imediata, mas tem um impacto a médio e longo prazo e, portanto, termos consciência disto é o primeiro passo para conscientemente afastarmos e domesticarmos, usando esta palavra, a nossa relação com o telemóvel. É difícil e há aqui uma outra questão que é o facto de conseguirmos, por exemplo, ver e-mails e responder a e-mails no nosso telefone faz com que, em termos de autocuidado, mais uma vez, não nos desliguemos do trabalho, porque o trabalho está no telefone, se for preciso, não é? Para muitos das pessoas que aqui estão, outras não será assim, mas é também um aspecto a considerar. Obviamente, e já falámos sobre isso, que há também aqui passos mais óbvios, volto a dizer, e não quero dizer que sejam fáceis de pôr em prática ainda assim, mas que são aqueles que nós assumimos também como autocuidado, e é fazer a manutenção preventiva do nosso corpo, de facto, é fazer exercício regular, é fazer uma alimentação saudável e um sono adequado. Isto é particularmente crítico, e é particularmente crítico até em termos de segurança, uma vez mais, que é uma pessoa que esteja sã e que tenha uma boa noite de sono vai estar muito mais atenta e concentrada. O contrário já não é verdade. E por isso esta questão da manutenção preventiva do nosso corpo é aquele passo para o autocuidado óbvio. Gostava, antes de apresentar o diapositivo seguinte, de vos ouvir e querer perceber que pontos de contacto é que vocês encontram, falando em segurança no trabalho, que pontos de contacto é que vocês encontram entre autocuidado e segurança? Que relação é que é esta entre o autocuidado e segurança no trabalho? Eu acho, sinceramente, se não existir e se as pessoas não tiverem um limite ou se a questão do sono, a questão da alimentação reflete sempre no nosso desempenho e vai diretamente ou indiretamente refletir também no nosso mau ou bom desempenho em segurança. Portanto, ir trabalhar ir para um dia trabalhar com uma noite mal dormida ou em stress neste caso, stress negativo, não é? Pode refletir ou pode coincidir com um acidente. Portanto, não é? Isso acho que está mesmo diretamente ligado. Portanto, eu vejo sempre por aí. Principalmente para quem tem atividades de maior risco. Não é? Certo. Portanto, o Armando está a dizer... Sim. Não sei se posso falar, Vera. Pronto. Já vejo, desculpe, não estava a vê-la, bem-vinda, desculpe. Claro que sim, Pronto. claro que sim. Eu também acho que a correlação é direta, não é? É óbvio que se a gente investir no autocuidado, isso vai se refletir em maior segurança e segurança física, psicológica, tudo direitinho, mas eu acho que também tem que haver um equilíbrio. Eu sou a favor do equilíbrio. Também não é autocuidado demasiado. Por exemplo, há pessoas que só porque fazer exercício físico é saudável, fazem exercício físico todos os dias e depois andam ali cansadas que não se aguenta. É preferível, se calhar, treinar, por exemplo, 3 vezes na semana, que já é uma atividade física regular, saudável, mas não tem que andar ali a matar-se os dias todos. Pronto, eu sei que isto às vezes é difícil porque depois da pessoa criar o hábito, depois o corpo começa a pedir e até a cabeça começa a pedir. Pronto, eu falo um bocadinho por mim, não é? A gente começa a fazer exercício físico e depois apetece fazer mais. Mas, por exemplo, eu próprio cheguei à conclusão que eu não quero treinar todos os dias, porque não é bom para mim, nem fisicamente, nem me faz bem. Eu chego a um ponto que estou estafada, não aguento tudo. Então acho que, efetivamente, devemos treinar, tudo bem, associar ali a atividade física, mas não tem que mandar ali a matar. Por exemplo, acho que a gente deve ter uma alimentação saudável, concordo perfeitamente. Mas, por exemplo, eu vou ser sincera, eu há dias que se não comer um docinho, um chocolatinho, eu nem raciocino, as pessoas parece que nem entra nada, eu ando desanimada, nem consigo olhar para as pessoas. Opa, qual é o problema de comer um docinho ou um bolinho de vez em quando? Só vai equilibrar as coisas. Agora, comer todos os dias, todas as pessoas têm noção. E eu acho que todas estas questões do autocuidado fazem todo sentido, a correlação é no sentido positivo, mas sempre
opá, equilíbrio em tudo na vida, acho eu. Sem dúvida, obrigada, bem-vinda, porque efetivamente autocuidado também é esta gestão das exceções que nos dão prazer, que é o tal docinho. É o tal docinho, ou seja, a palavra-chave é de facto esse equilíbrio. Eu, por exemplo, eu gosto tanto de comer e às vezes digo assim, não, eu vou treinar para poder comer. Então, ou seja, há ali qualquer coisa que a gente faz para compensar umas das coisas das outras, não é? Porque se eu vou treinar, mas se depois não como, opá, um dia destes estou a viver para quê? Estou a viver completamente desanimada, não tenho nada que me anime, não... Pronto. E isso não é autocuidado. Exatamente, exatamente. E por isso é que reparem como é complexa esta relação com o nosso autocuidado, porque muitas vezes pode ser algo que, numa leitura imediata, ok, o açúcar faz mal, está bem, faz mal. Podemos pensar, então não vamos comer açúcar? Não, faz mal ao corpo, mas faz-me sentir bem em certas ocasiões. E isto é autocuidado, ou seja, navegar entre as exceções, não sermos rígidos, é como a prática do exercício físico que a bem-vinda falou, é o tal equilíbrio que só nós é que sabemos. Cada um de nós tem que perceber o que resulta consigo. Obviamente tendo noção do que é razoável, não é fato à medida. Eu posso dizer, o que resulta comigo é comer uma fatia de bolo todos os dias. Mas eu sei que não é razoável, ou seja, até pode ser a minha vontade em primeiro lugar. Eu tenho que perceber que solução de compromisso é que eu consigo ter entre aquilo que de facto é saudável para mim e me traz bem-estar e perceber como é que eu me encontro, qual é o ponto de encontro entre uma coisa e outra. Portanto, a palavra-chave é de facto equilíbrio. Da mesma forma, entre o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar. Obviamente que nós não conseguimos sempre um equilíbrio 50-50 ou 40, não sei, aquilo que entendemos que é o melhor para nós. Porquê? Porque o trabalho também nos dá prazer. O trabalho pode dar prazer. E nós temos que ter a noção, ok, pode dar prazer e eu posso ter um sentido de dever imenso, mas isso não significa que eu não ponha limites a isso, mesmo quando me está a dar prazer. Que é, ok, eu sei que quero acabar isto, mas vou travar, porque está na hora de ir embora. E, portanto, nós temos que ter este regulador interno, que só nós, cada um de nós é que sabe onde é que estão os botõezinhos. E, portanto, a bem-vinda deu aqui bons exemplos de como é que vai perceber do que é que resulta consigo, que é, todos os dias é demais. E, portanto, vou encontrar aqui um ponto de equilíbrio fundamental. Portanto, tudo o que é excesso, seja positivo ou negativo, existem vícios que muitas vezes, reparem, até a organização em excesso pode ser um sinal de doença. E nós pensamos, mas a organização não é sempre boa? Depende da maneira como a pessoa vive. Se a pessoa viver de forma rígida, vai sofrer com isso. Para o exterior... Exatamente. Ou seja, é os chamados vícios bons, por exemplo, podem ser coisas muito boas, mas se já estão numa fase que é um vício, se calhar não é assim tão bom. Pois não é isso. Pois não. Eu dou este exemplo da organização porque há pessoas que de facto, e é uma perturbação, atenção, a organização para uma empresa, ter um trabalhador organizado é um sonho, não é? Ele é organizadinho, tem tudo, é metódico, mas a pessoa sofre, porque quando não está ali na perfeição, ela sente que falhou. Portanto, isto é preciso ver com alguma precisão e lá está, com algum equilíbrio. A questão da segurança, eu vou só acrescentar aqui, antes de apresentar o diapositivo, uma outra questão, que é verdade tudo o que indicaram, porque obviamente um trabalhador, vamos imaginar, pensando na segurança no trabalho, um trabalhador que não cuide de si, vai se refletir obviamente no seu desempenho. Se ele não cuidar da sua saúde, se ele não cuidar do seu sono, em termos cognitivos, ele vai estar menos atento, menos concentrado, menos capaz. Isto acho que podemos afirmar com alguma segurança. Há uma outra questão que tem a ver com o estilo de vida que as pessoas têm, diz muito da maneira como elas encaram a vida, o trabalho e tudo aquilo que elas fazem. Se eu tiver uma mentalidade de autocuidado, que é eu quero preservar-me, eu quero cuidar de mim, é um ponto de não negociável para mim. A minha postura no trabalho vai ser procurar tudo aquilo que vai nesse sentido. Se, ao contrário, eu tiver uma atitude mais de desinteresse perante a vida e de algum desânimo perante a vida, e lá está, que se opõe ao sentido do autocuidado, na segurança vai-se refletir da mesma forma também, infelizmente, que é, não quero saber. E por isso tem a ver também com o estilo de pensamento que a pessoa pode ter. Isto é trabalhável, é passível de mudar, mas a mentalidade que nós temos perante nós vai definir muito a nossa atitude mais desligada ou ligada em relação à segurança no trabalho. Deixem-me. Peço desculpa. Estou já a terminar. Não é. Calma. Tem 5 minutinhos.
Só para ver, tem alguns comentários no chat. Desculpem, que eu tenho. Deixem-me olhar. É só para. Deixem-me então só ver se. Definir limites é cuidar de nós, exato. Consciência dos limites, na linha do que refere o Armando, aqui o Pedro Canudas, sem dúvida, sem dúvida. E a falta de autocuidado aumenta o desgaste físico e mental. Sim, ou seja, se nós tivermos, porque depois é uma espiral, se nós tivermos uma postura de autocuidado, de falta de autocuidado, isto vai gerar aqui um desgaste físico e mental e vai colocar-nos em risco até em termos da nossa saúde. Obrigada, Armando, que eu realmente não tinha isto aqui no chat. Penso que já conseguem visualizar. Sim. Sim. Então, esta ideia que é importante aqui em relação à segurança. A segurança, como eu dizia no início, em si é uma prática de autocuidado, mas para além disso, promover e sensibilizar para o autocuidado, isto tem impacto em fatores críticos da segurança que já se referiram aqui. A concentração e atenção é um particularmente importante. A questão da fadiga mental. A fadiga mental é um fator de risco para atos inseguros e, por conseguinte, para uma situação de acidente. Depois, obviamente, que se nós não estamos bem, não estamos saudáveis, não estamos a cuidar de nós, isto também se reflete na comunicação entre a equipa, nas interrelações entre a equipa e, obviamente, que depois existe aqui um outro fator que, na minha opinião, acaba por também ter um impacto indireto na segurança, que é, se houver mais absentismo, se houver mais rotatividade, e por conseguir mais rotatividade nas equipas, por questões de saúde, por questões de baixas, por exemplo, baixas médicas, isso vai acabar também por ter um reflexo na dinâmica da equipe e na estabilidade das equipas, que já mudam por si, às vezes por outras razões, mas isto pode ser mais um fator que pode influenciar o absentismo e a rotatividade das equipas. E, portanto, estes 4 fatores em si são muito críticos e sabemos que têm muita influência na questão da segurança no trabalho, e o autocuidado pode ser um facilitador disto ou não. O foco das organizações, portanto, no fundo aqui também podemos fazer esta questão, que é o que é que as organizações podem de facto fazer. Não vão mudar a cabeça de cada trabalhador, mas numa perspectiva coletiva podem ter aqui iniciativas de promoção de saúde mental, capacitação e formação, às vezes até para estarem atentos a este tipo de coisas, para incentivar às vezes questões de programas de bem-estar. E aqui só alguns exemplos. Existem às vezes recursos e programas que as empresas já têm e podem criar, programas de assistência ao colaborador, tanto psicólogo, se assim for necessário, para dar assistência ao trabalhador, sessões às vezes de bem-estar, promover até sessões que, por exemplo, a Silvia Vinha, nestes primeiros meses de 2025, teve o foco da alimentação saudável, e teve um conjunto de iniciativas também voltadas para isso. Portanto, as empresas em si podendo não mudar estruturalmente às vezes um conjunto de trabalhadores, podem semear aqui um conjunto de iniciativas que podem facilitar aqui as práticas de autocuidado nos trabalhadores. Em relação ao equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, fazendo aqui só uma provocação, às vezes é crítico, porque o que eu observo muitas vezes em ambiente corporativo, em algumas empresas, é que cada vez mais as empresas falam disto, mas nem sempre é fácil pôr em prática isto, porque às vezes existem poucos recursos, existem poucas pessoas, e às vezes é preciso pedir sempre um esforço adicional às pessoas. E aí vamos contra aquilo que é o incentivo ao equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Mas claramente tem que haver aqui um foco de limites. Eu reforço esta questão dos limites, porque os limites têm que ser postos pelo próprio, mas pode haver aqui um contexto de trabalho que, se tiver limites e se estabelecer limites, eu acho que está a aumentar a sua performance, a sua produtividade e o bem-estar da empresa de uma forma geral. Eu sei que nas pressas do dia-a-dia e na rotina do dia-a-dia existem sempre muitas exigências a pressionar-nos, mas efetivamente, se esses limites não são respeitados, há sempre qualquer consequência disso e há sempre qualquer sintoma que acaba por não ser positivo mais tarde ou mais cedo. E por isso, esta questão do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, é bom que não seja só um chavão do qual se fala. Portanto, é bom que seja aqui uma coisa que cada um de nós consegue pôr em prática e que as empresas onde nós estamos também consigam
de certa forma, facilitar e apoiar. Por último, deixo-vos uma frase que eu acho que define um bocado o que fomos falando ao longo desta nossa hora, que é duas palavras-chave que para mim são críticas, que é tempo e equilíbrio. São as duas coisas mais difíceis de controlar, mas são as únicas coisas que nós controlamos. Não, desculpem que eu tenho esta caixinha mal. Mas são ambas as coisas que controlamos, sim. Concordam com esta afirmação? Eu concordo. Eu lembro-me de ser miúda e ter uma, como é que eu lhe hei de chamar? Era uma associação que eu pertencia, tínhamos lá tipo uma monitora, pronto, que ela era professora primária e uma coisa dizia-nos assim. Nós muitas das vezes, e depois não aparecíamos, isto, aquilo, dizíamos, eu não tive tempo. E ela dizia assim, nós temos tempo para tudo, para aquilo que quisermos. Sim. E eu acho, e nós aqui, esta afirmação diz um bocadinho isto, é, nós, melhor do que ninguém, ou seja, ninguém além de nós, pode controlar esta questão do equilíbrio e do tempo, porque o tempo é nosso, somos nós que estamos a geri-lo e nós é que temos que definir o que são prioridades e o que é realmente importante e o que podemos fazer e o que não podemos. E eu acho que é um bocadinho isto. Às vezes é difícil, é um trabalho muito difícil, gerir o tempo e criar equilíbrio nas coisas, não é? Ou conseguir identificar qual o melhor equilíbrio, mas só depende de nós, eu acho. Sim, sem dúvida. Claro, os de fora podem opinar, podem dar opinião, a gente saber, mas depois as ações são nossas, não é? O que a gente vai fazer com isso é nosso, com o nosso tempo, com as nossas coisas e criar esse equilíbrio só depende de nós, eu acho que sim. O que é uma boa notícia, não é? Bem-vinda, porque nós muitas vezes até temos esta noção de que não conseguimos fazer diferente, é como se não estivesse no nosso controle, não é? Tipo, tem que ser assim. Às vezes estamos aquela espiral em que não tem que ser, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ser hoje. Às vezes é importante, lá está, sair um bocadinho dessa espiral em que o nosso dia-a-dia às vezes nos põe e dizer, espera, isto é um caso de vida ou de morte? E a maior parte das vezes a resposta é não, não é? Então, distanciarmos e termos aqui uma noção das prioridades é fundamental. Estes momentos, como o que tivemos aqui, permite-nos às vezes fazer este pensamento mais distanciado. O desafio é fazer este pensamento muitas vezes na nossa rotina de vida diária, com pessoas, lá está, como a Bem-vinda dizia, a dar opiniões e a dizer que pode ser diferente daquilo que nós estamos a pensar. Mas, efetivamente, a boa notícia é que isto está mais no nosso controle do que aquilo que imaginamos. Já basta as outras coisas que, de facto, não estão. Se nós conseguirmos ter equilíbrio, conseguimos fazer muito mais coisas na nossa vida. E esse equilíbrio passa por nós termos a capacidade, primeiro, de fazer pensamento sobre isto e, segundo, definir e fazer respeitar os nossos limites, começando por nós, que às vezes somos os primeiros desrespeitadores, não é? Nem são os outros, às vezes somos nós que, de facto, abrimos exceções e exceções que passam a regra e, portanto, a questão do limite, eu sei que fui um bocadinho chata nisto, mas é particularmente importante porque às vezes é a luta que temos, não é? Mas Armando, acho que respeitei o tempo e quero aqui realmente agradecer por ter tido a oportunidade, pelo menos o meu intuito era só provocar aqui algum pensamento e espero tê-lo conseguido fazer com sucesso, espero que sim, e por isso agradeço e estou aberta obviamente a outras questões, a outros comentários que queiram fazer. Exato. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Há mais um comentário no chat, não sei se saber, depois quer ler da Isabel. Tem a Marlene, portanto. Realmente cada pessoa é singular e só nós podemos encontrar o nosso equilíbrio. Por exemplo, eu deito-me às 22 para poder treinar cedo, não vejo praticamente televisão, séries, filmes, tenho outras preferências e só temos de respeitar cada um. É isso mesmo. É Marlene? Marlene. Sim, é sim, isso, sim. Marlene. Portanto, isto aqui tem a ver com uma coisa que é importante reforçar, que é cuidar de nós não é um ato egoísta. É de facto algo que nos ajuda até a estar muito mais disponíveis para os outros e a cuidar dos outros. E, portanto, esta questão do autocuidado, às vezes nós
não é invulgar, eu já ouvi muitas pessoas em diferentes contextos, quer clínico, quer da vida pessoal, a dizer tipo, eu sou uma pessoa que a minha preocupação é com os outros, cuido melhor dos outros do que cuido de mim. Eu não acredito que isso seja possível. Nós não somos bons cuidadores se não tivermos, de facto, se não começarmos por nós. Portanto, é difícil eu confiar que alguém vai cuidar de mim se nem sequer sabe cuidar dele. Portanto, esta lógica de que o outro é a minha prioridade, o outro pode ser muito importante para mim. Quem é pai sabe disso, quem é mãe sabe disso, os filhos têm Mas a mensagem que se passa a um filho quando não se cuida de si e o foco é só ele, é uma mensagem confusa. A melhor maneira de promover o autocuidado em alguém é mostrando como se faz. É mostrar. E isto numa lógica de pais e filhos é óbvia, de certa forma, não é? Sim. E... Não era só essa. Eu lembro-me do senhor que falou lá na sexta-feira que diz que não se pode exigir a um filho que não diga palavrões quando a seguir vai logo dizer 2 ou 3. Não. E isto numa lógica de trabalho, numa lógica de equipa, também pode ser interessante, porque, por exemplo, se um líder de uma equipa tiver essa postura, seja em que contexto for, se tiver uma postura de incentivo do autocuidado, se até tiver aquela postura de, olha, está na hora de irmos almoçar, vamos almoçar, coisas muito simples no sentido de vamos fazer uma pausa, vamos interromper. Isto é a prática de vamos trabalhar com equilíbrio. Exato. Não é? Por exemplo, a pausa, fazer uma pausa, se necessário, ter esta noção. E, portanto, um líder de uma equipa, seja em que contexto for, pode ter aqui um papel de embaixador de autocuidado para uma equipa que pode não ter esta sensibilidade, por exemplo. Sim, sim. É a mesma lógica da segurança, no fundo, não é? Faz sentido? Ok. Claro. Claro que sim. Pronto, acho que não sei se há mais alguma questão, senão para não alongar também muito, que a tarde já vai longa. Ainda há coisinhas para fazer antes do término do dia, não é? Para ver se a gente sai a horas cedo, saia dentro do horário, Pois, exato. Exatamente. Pronto, é só agradecer então a vossa presença, portanto, a disponibilidade para participar neste nosso ciclo de conversas. Como dissemos no início, vou colocar aqui no chat um link para responderem a um mini questionário de satisfação, na qual eu peço a vossa colaboração. Durante a próxima semana, depois irei publicar a gravação, portanto, do webinar nas nossas redes, para quem quiser e quem tiver disponibilidade ou quiser ver pela primeira vez ou ver as vezes que forem necessárias, estará lá disponível para todos. Está bem? Muito obrigado a todos e a continuação do resto de um bom dia e de uma boa semana que está a terminar. E cuidem-se. Está bem? Vou fazer comer uma francesinha. Obrigada a todos, cuidem-se. Obrigada. Tá, obrigada. Não desligam, por favor, tem uma questão. Sim. Desculpa, Nélio, estou aqui. É a primeira vez que eu participo numa reunião como esta. Uhum. E eu sou alguém de país diferente. Eu sou angolano. E eu preciso de alguma ajuda vossa também. Sendo a primeira vez, eu acho que se calhar é uma oportunidade boa para mim meter a minha questão. Ok. Eu vivo cá em Angola, mas com o objetivo de querer emigrar algum dia, porque eu sou eletricista e sou montador de estrutura metálica. Sendo que essa empresa faz esse tipo de trabalho, eu gostaria que me ajudassem pelo menos a chegar a esse objetivo que eu tanto quero, porque tenho família e vivo com mulher, eu preciso dar um futuro melhor para os meus filhos, porque eu sei que aqui em Angola a vida não está fácil, o emprego não está assim tão difícil, não está assim tão fácil de encontrar. Uhum. As coisas ficam mais apertadas a cada dia que passa. Por isso aqui se calhar é passar para os recursos humanos. Sim, Agnélio, eu vou fazer o seguinte. Eu posso passar o seu. Você, se quiser, tem aí no